Olá, aprendizes do Código de Emagrecimento 45 mais preparadas para a semana 2. Agora sim é que a gente vai colocar a mão na massa, agora é que a prática realmente vai acontecer. Então, lembrança importante. Eu quero que você imagine que você está numa consulta comigo, que você tem uma consulta comigo de acompanhamento toda semana. Então, lembra, você precisa ter ao longo das próximas 8 semanas na sua agenda aí anotado o horário como compromisso, o horário do seu encontro comigo, da sua consulta comigo. É uma consulta online. Você vai estar com o seu workbook impresso, agora o workbook da semana 2, o material da semana 2, que tem as sugestões de refeições também, ok? E aí você senta na hora da sua consulta, do seu bate-papo comigo, pega todas as informações, né? Anota tudo que for necessário e aí sim você se organiza e bora para ação. Lembrando que o que vai te trazer resultado é entrar em ação. Então as nossas aulas agora, elas são super práticas. E eu sei que nós mulheres nessa faixa etária, a maioria de nós pelo menos, a gente tem que dar conta de muitos papéis na nossa vida. E a maioria de nós não tem tempo sobrando, né? Então tudo que tá aqui nesse Código do Emagrecimento 45+, são estratégias assertivas, tá? Então eu não vou ficar enrolando, falando detalhes, não. O que eu falar é o que tem que ser feito, ok? Então coloca na sua agenda, ao longo das 8 semanas, o seu horário de encontro comigo, semanal, ok? Também lembra de olhar no grupo as mensagens que estão sendo respondidas, as dúvidas que chegaram, estão sendo tiradas. Às vezes a dúvida de uma companheira é uma dúvida que o esclarecimento dela vai ajudar você também. Lembrando que as dúvidas que vocês podem encaminhar são dúvidas relacionadas às semanas aqui e aos tópicos que estão aqui no Código de Emagrecimento, tá bom? A gente não vai fugir, não vou responder perguntas que estão fora do nosso assunto e nem perguntas que envolvem coisas particulares e personalizadas, porque isso a gente faz numa consulta personalizada. Mas vamos lá, porque essa semana é maravilhosa. Essa semana vai começar a te trazer muitos resultados. E é a semana da rotina inteligente, que é o alicerce para que você tenha resultados a curto, assim como a longo prazo, ok? Bora lá então! Aqui na aula 1, você vai aprender então como organizar a sua rotina alimentar para ter resultados imediatamente. Então vamos entender a diferença de ter rotina e ter bagunça na nossa vida. É muito importante o que e o quanto você come, mas também é extremamente importante o quando você come, né? Como que estão distribuídas essas refeições ao longo do seu dia. Isso é estratégico. Então, ter horários pré-definidos e criar uma rotina vai favorecer tanto o seu metabolismo como a sua organização. E é incrível, gente, às vezes só de ajustar os horários das refeições e acabar com a bagunça, vocês não têm noção de como os resultados eles são desbloqueados e eles começam a aparecer, tá? Agora, o que é importante então, quando a gente organiza essa rotina, é que não vai ter espaço para ficar beliscando. E o que é beliscar? Beliscar é ficar comendo fora de hora. E o incrível é que muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Porque, sabe, é um pedacinho aqui, uma balinha ali, um biscoitinho que alguém oferece a colar, aí você vai passear no shopping, então degustando alguma coisa, você vai lá, pega um pedacinho, ou você tá trabalhando em casa, né, ou o colega do trabalho levou um pedacinho de bolo, você come ali, depois você experimenta tal coisa. Então, o belisco é algo que a gente vai organizar também aqui na nossa semana, porque ele acrescenta muitas calorias no nosso dia a dia, a gente faz sem perceber e afeta todo o nosso metabolismo. Então vamos montar uma rotina inteligente. Então você vai olhar lá no seu workbook, o meu tá aqui do meu lado, ok? E vamos trabalhar então a regularidade, tá? Então você vai começar completando aí os horários que você vai fazer as 3 principais refeições do dia. São elas: café da manhã, almoço e jantar. Então pensa pelo menos na próxima semana, certo? E o ideal é que você continue a repetir isso,
Porque quanto mais você repetir, mais o seu cérebro vai transformar essa rotina num hábito. E isso vai facilitar demais a sua vida. Então coloca aí, qual é o horário que você vai fazer o café da manhã? Qual é o horário que você vai fazer o seu almoço? E qual é o horário que vai ser o seu jantar, ok? Lembrando que há uma grande vantagem em jantar o mais cedo possível, ok? É claro que vai chegar às vezes final de semana, vai mudar esse horário um dia ou outro da semana, então a gente vai ter que ter uma flexibilidade. Mas a ideia é que você, na maioria dos dias, respeite esses horários, variando no máximo 15, 20 minutos, tá bom? Depois você vai colocar o horário do seu shot matinal, o famoso shot matinal, né? Que você vai aprender depois a fazer esse shot matinal, mas já escolhe o horário dele, que vai ser logo após acordar. Então, após acordar, você vai ter uma rotina e uma das coisas que você vai fazer é tomar o seu shot. Então, coloca aí que horas você vai acordar todos os dias, porque é depois desse horário, então, que você já vai tomar o seu shot, sua água, fazer a nossa rotina matinal. Então, coloca aí após acordar, que é o horário do shot. Depois, você vai colocar o horário dos lanches intermediários ou dos snacks. Mesma coisa, coloquei snack aqui para facilitar. Fabi, é obrigatório eu fazer um snack? Eu não sinto fome nenhuma, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço. Não. Então, vamos lá. O snack ou o lanche intermediário, ele não é obrigatório. Ele serve para duas coisas. Primeiro, para você não chegar morrendo de fome na refeição seguinte, certo? Então, se você está chegando com muita fome na hora do almoço, você não vai conseguir cumprir a proposta do prato que está aqui e a regra de ouro, que é sair da mesa de barriga leve. Então, nesse caso, talvez você precise de um snack intermediário, ok? A mesma coisa à tarde. Então, você vai ver, não preciso de manhã, mas à tarde eu preciso, porque eu estou chegando com muita fome no jantar. Ou não preciso nem de manhã, nem à tarde, porque eu estou chegando tranquila, tanto no almoço quanto no jantar. Ótimo. Então, não precisa, entendeu? Segundo ponto em relação ao snack é para quem belisca muito. Às vezes você não está chegando com muita fome, mas você está beliscando a manhã toda ou a tarde toda. E agora a regra é 0 beliscos. Então talvez você perceba que quando você parar de beliscar, você vai precisar reunir esses beliscos todos, né, num horário ali que é o do snack, ok? Então veja qual é o seu caso. Ou se você belisca muito e vai ter que, então, primeiro organizar num horário só esses beliscos, que é o snack. Ou se você está chegando com muita fome nas refeições e por isso você também precisa fazer o seu snack. Se esse não for o seu caso, nenhum dos dois, não precisa de snack. Você vai acordar, rotina matinal com shot, café da manhã, almoço e jantar e encerrou por aí, ok? A ceia também é algo opcional. Algumas pessoas vão precisar, talvez a minoria, né? E outras não, mas vamos deixar aí, ok? Fora desses horários, o que você vai fazer? É como se o restaurante estivesse fechado. Então, a única coisa que você vai ingerir fora desses horários é água, muita água, chás sem açúcar, quentes, frios, mornos e água aromatizada também naturalmente, com pedaços de frutas, especiarias e por aí vai, ok? Gente, só essa tela aqui, só a montagem dessa tela aqui, dessa rotina, vale ouro. É um divisor de água nos seus resultados. Se você levar o que eu tô falando aqui, nesse slide, a sério, eu te garanto que você vai ter muito resultado, ok? Mas vamos lá, falamos bastante dos beliscos, né? Isso acrescenta muitas calorias, bagunça completamente o seu metabolismo, então nada de beliscar. Então olha como é que vai ficar a sua rotina. Após acordar, você vai raspar a língua, você vai comprar um raspador de língua se você não tiver. Isso é muito saudável para o nosso intestino, limpa o filme bacteriano que fica, né? Então raspa a sua língua. Isso tem para vender na internet a rodo, em algumas farmácias também, supermercados. Em seguida, você já vai se hidratar com 1 ou 2 copos de água, porque à noite o nosso corpo, ele precisou usar muita água. Então essa água nem entra na conta do dia. Depois você vai fazer um shot matinal, né, que você vai receber a receitinha.
E também você vai fazer de preferência a sua atividade física. Então vamos falar rapidamente sobre essa atividade física antes do café da manhã para as mulheres, né? Na nossa fase de envelhecimento, meninas, o que acontece? Uma das coisas que são prejudicadas são as nossas mitocôndrias. Elas vão se tornando disfuncionais. As mitocôndrias, elas são as nossas usinas de energia. E por conta delas envelhecerem, elas vão ter dificuldade de produzir energia, por isso a gente se sente mais cansada, mais sem disposição. Afetam também a nossa cognição, a nossa memória, mas também afetam a queima de gordura corporal no músculo e no tecido adiposo. E uma das formas que a gente tem de ativar as nossas mitocôndrias é fazer atividade física em jejum. E pode ser aí 30 minutinhos, 20 minutinhos. Toma shot, o café preto sem açúcar não quebra o jejum, pode tomar. O chá sem açúcar não quebra o jejum. Então, se você se adaptar, seria uma boa estratégia de atividade física antes do café da manhã. Mas veja, nem sempre isso é possível por conta da sua rotina de trabalho. E para algumas mulheres, para a minoria, talvez elas não se adaptem com essa situação. Tudo bem. Mas se você puder, experimenta fazer 20, 30 minutinhos de atividade física em jejum. Aí depois vem o café da manhã, que você anotou o horário, almoço e jantar, que são as refeições principais, e, se necessário, snacks e ceia, conforme a gente planejou no slide anterior e você anotou aí no seu workbook. E nos intervalos, o que vai fazer? Tomar água aromatizada e chá. E nada de beliscar, ok? Então, pronto. Essa aula 1 da semana 2 é fundamental. Mas, bora para a aula 2 agora, porque a gente vai aprender agora como ter refeições práticas, versáteis e deliciosas para você conseguir emagrecer aí depois dos 45. Vamos lá?